Antes de começarmos a orar, respire fundo por um instante. Não tenha pressa. Feche os olhos se puder. Há momentos em que a alma pede silêncio antes de qualquer palavra. Porque é nesse silêncio que Deus fala, cura e organiza aquilo que dentro de nós parece confuso. A mente é como um campo onde pensamentos chegam como sementes. Algumas germinam vida, paz e confiança. Outras trazem medo, dúvida e derrota. Nada acontece do lado de fora sem primeiro nascer do lado de dentro. Antes que alguém desista na vida, primeiro essa desistência começou como um pensamento. Antes que o medo ganhe forma, ele primeiro sussurra mentiras dentro da mente. Antes que o pecado apareça, ele primeiro se instala como ideia, desejo ou curiosidade. Por isso, a palavra de Deus sempre nos convida a cuidar daquilo que pensamos. A verdadeira batalha não é somente contra o que acontece ao nosso redor, mas contra aquilo que tentamos silenciar dentro de nós. Quando a Bíblia diz, em 1 João 4,4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ela nos lembra de algo essencial. Você não está sozinho nessa luta interna. Há um Deus vivo dentro de você, forte, presente, incomparável. Ele não perdeu e nunca perderá. Se essa verdade descer do ouvido para o coração, você caminhará diferente. Não porque as batalhas desaparecerão, mas porque você saberá quem luta com você. Se essa palavra está falando com você, escreva: eu creio. A palavra de Deus nos revela algo profundo em 2 Coríntios 10, 3, 6. Mesmo vivendo neste corpo, caminhando neste mundo, não lutamos como o mundo luta. As armas que Deus nos dá não são feitas de metal, nem carregadas na mão. São armas espirituais, invisíveis, porém poderosas. Elas têm força para derrubar fortalezas que se levantam dentro da mente. Elas desfazem pensamentos que tentam contrariar o que Deus diz a nosso respeito. Quantas vezes você já lutou contra pensamentos que ninguém viu, mas que você sentiu como uma tempestade? Ansiedade que aparece sem explicação. Inseguranças que você nunca contou a ninguém. Medos que surgem como sombras dentro da alma. Pode parecer algo pequeno para quem está olhando de fora, mas dentro você sabe o peso que isso tem. A Bíblia nos ensina: todo pensamento que não combina com a verdade de Deus precisa ser trazido para debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, não é para aceitar qualquer ideia que aparece na mente. Você não precisa alimentar aquilo que te enfraquece. Você não precisa acreditar em tudo o que sente. Sentimentos podem mentir, emoções mudam, mas a palavra de Deus permanece. Quando um pensamento de derrota vier, pergunte: isso é o que Deus diz sobre mim? Se não for, não aceite. Não deixe isso criar raiz. Não deixe isso virar verdade dentro de você. Assim como você escolhe o que entra na sua casa, você também precisa escolher o que entra na sua mente. Deus está te ensinando hoje a se levantar de dentro para fora, porque a verdadeira vitória começa onde ninguém vê, no seu pensamento. Se esta mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários: Deus está renovando minha mente. É como mudar a estação de uma rádio. Não importa quanto chiado esteja passando, é você quem escolhe para onde gira o botão. E quando o coração aprende a sintonizar no céu, a alma encontra paz, mesmo quando o mundo está em tempestade. Se essa palavra fez sentido para você, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. A Bíblia nos mostra em Provérbios 23, 7, que assim como o homem pensa, assim ele é. Isso significa que a maneira como você pensa molda a maneira como você vive. Não se trata apenas de pensamentos soltos, mas de padrões que se tornam hábitos dentro da mente. Se uma pessoa pensa constantemente no medo, ela caminhará com cautela exagerada, sempre esperando o pior.
Se ela acredita que não é capaz, suas atitudes serão pequenas, mesmo quando Deus a criou para coisas grandes. Muitas pessoas não são derrotadas por inimigos externos. Elas são derrotadas pela forma como se veem. A mente se torna um espelho distorcido. Elas olham para si mesmas e só enxergam falhas, erros, limitações. Mas Deus nunca pediu para você se enxergar pelo que o mundo diz. Ele pediu para você se enxergar pelo que Ele diz. Se Deus te chama filho, por que você insiste em se ver como alguém abandonado? Se Deus te chama escolhido, por que você se vê como alguém esquecido? Se Deus diz que você é amado, por que você insiste em carregar rejeição? A fé não começa quando algo muda lá fora. A fé começa quando algo muda dentro de você. Quando seus pensamentos começam a concordar com a palavra de Deus, a vida se transforma. Porque aquilo que cresce dentro da mente floresce na vida. É tempo de plantar verdade onde antes havia mentira. É tempo de colocar esperança onde antes havia medo. É tempo de declarar: eu não sou o que o meu passado diz, eu sou o que Deus diz que eu sou. Se esta mensagem está tocando o seu coração, declare nos comentários: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. A palavra nos chama para um novo jeito de pensar. Em Colossenses 3:2 está escrito: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso significa que a sua mente precisa de direção, assim como um barco precisa de leme. Pensamento sem direção se torna ansiedade. Coração sem foco se torna confusão. Mas quando você escolhe deliberadamente colocar seus pensamentos em Deus, algo começa a se alinhar dentro de você. Não é algo automático. Deus não disse: deixe sua mente flutuar para o céu. Ele disse: coloque, fixe, escolha, estabeleça. Ou seja, a intenção, a decisão, a resistência. Muitas vezes, você terá que lutar contra pensamentos que tentam puxar você de volta para a dúvida. Você terá que olhar para notícias ruins, problemas, palavras negativas e dizer: isso não vai governar meu coração. Pensar nas coisas do alto não significa ignorar a realidade. Significa lembrar que existe uma realidade maior e acima da visível. Significa lembrar que por trás do problema existe um Deus que não perde batalhas. Significa lembrar que você não está sozinho no que sente. Quando pensamentos ruins surgirem, não tente lutar contra eles apenas com força emocional. Substitua-os. Quando surgir medo, declare uma promessa da Bíblia. Quando surgir insegurança, declare quem Deus diz que você é. Quando surgir tristeza, declare gratidão pelas pequenas luzes que ainda brilham. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos ensina a escolher o que pensamos. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e digno de louvor, nisso pensem. Isso não é apenas um conselho bonito, é um treinamento espiritual. Porque o que você alimenta na mente cresce. Se você alimenta medo, ele cria raízes. Se você alimenta fé, ela floresce. A mente funciona como um jardim. Se você não plantar, algo vai nascer de qualquer jeito. Ervas daninhas, pensamentos soltos, memórias que você gostaria de esquecer, palavras que alguém te disse e ficaram ecoando. Mas quando você decide plantar a palavra de Deus, o jardim muda. A atmosfera muda, você muda. Talvez você já percebeu isso. Quando você pensa só em problemas, tudo parece pior. Mas quando coloca sua atenção em Deus, mesmo sem o problema desaparecer imediatamente, algo dentro de você fica leve. Isso é o Espírito Santo trabalhando no terreno da mente. Por isso, pergunte a si mesmo com sinceridade: o que eu tenho alimentado? Quais vozes eu tenho permitido permanecer? Quais pensamentos eu deixei construir casa dentro de mim? Você não precisa aceitar tudo que chega. Você tem autoridade para escolher o que fica e o que sai. Pensamento não é dono da sua mente. Você é quem decide o que tem permissão para permanecer.
Hoje, Deus está te chamando para assumir o controle da porta da sua mente, para dizer: aqui só entra o que me aproxima da presença dele, o resto eu rejeito. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu decido plantar o bem dentro de mim. Você já percebeu que a batalha mais difícil muitas vezes não é contra pessoas, situações ou desafios externos, mas contra aquilo que acontece dentro da sua própria mente? É como se existisse uma voz tentando te lembrar das suas falhas, das suas quedas, dos dias em que você não conseguiu ser forte. Mas Deus não te chama pelo que você fez. Ele te chama pelo que Ele está formando dentro de você. Muitos se sentem fracos e pensam: eu não consigo. Mas não é sobre conseguir pela sua força, é sobre permitir que Deus transforme seus pensamentos um por um. Ele te chama para um processo de cura, de libertação, de reconstrução. E reconstruir dói, porque mexe em coisas profundas, mas vale a pena, porque Deus não reconstrói para voltar ao que era. Ele reconstrói para te levar a algo maior. Você não foi criado para viver preso em ansiedade, tristeza constante ou pensamentos que tentam te diminuir. Você foi criado para refletir a graça de Deus, a força de Deus, a paz de Deus. Mas para isso, é preciso vigiar a mente. Cada pensamento que você aceita se torna um tijolo na construção da sua identidade. Por isso, Deus te convida hoje a perguntar: esse pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Se afasta, não aceite. Se enfraquece, rejeite. Se rouba paz, corte. A vitória espiritual não começa quando os problemas somem. Ela começa quando você decide não deixar o problema dominar sua mente. Deus está te levantando, Deus está te fortalecendo, Deus está te ensinando a pensar como um filho amado e não como alguém derrotado pela circunstância. Se você recebe essa verdade, declare nos comentários: eu estou sendo renovado por Deus. Agora quero que você imagine algo, a sua mente como uma casa. Em cada cômodo existe um tipo de pensamento. Alguns cômodos guardam memórias boas, momentos onde você sentiu a presença de Deus, dias de alegria verdadeira. Mas talvez existam quartos escuros também, onde estão guardadas dores que você nunca contou, lembranças que ainda doem, palavras que feriram, erros que você preferia apagar. Deus não quer que você viva fugindo desses cômodos. Ele quer entrar neles com você. Ele não te pede para esquecer e seguir. Ele te convida a curar e transformar. A presença de Deus não veio para empurrar suas emoções para baixo do tapete. Ela veio para iluminar o que estava escondido, limpar o que estava pesado e reconstruir o que estava quebrado. É por isso que o Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você não enfrenta seus pensamentos sozinho. Quando a dor tentar te visitar à noite, existe um Deus que vela seu sono. Quando a ansiedade tentar acelerar o seu coração, existe um Espírito Santo que sussurra a paz. Quando a mente quiser correr para o pior cenário possível, a graça te chama de volta para o colo de Deus. Você não é frágil porque sente, você é humano. E Deus sabe disso, mas você é forte porque não enfrenta nada sozinho. Há um céu inteiro te sustentando, mesmo quando ninguém vê. Deus está te ensinando a não fugir da sua mente, mas a transformá-la, não pela força, mas pela presença.